Como vocês escolheram na rede vizinha, hoje a gente vai falar um pouco sobre algas peteca. E nessa eu sou profissional porque elas aparecem em todas as minhas montagens, então vamos nessa. Eu sou Maurício e bem-vindo ao M-Aqua. A alga peteca é uma das algas mais comuns nos aquários plantados e aquários comuns. Ela é uma alga dura, então são poucos animais que comem ela. Que eu conheço é o comedor de algas siamês, só que o bicho fica gigante. Hoje a gente vai separar esse vídeo de duas formas. A primeira delas é um começo de um surto, ou seja, apareceu uma petequinha aqui e outra ali. E também um super surto, que é aquilo quando ela tá tomando o aquário todo. Se você tem um começo de um surto, a prevenir que essa alga tome o aquário e prevenir que ela apareça sempre é o melhor jeito de você seguir. A alga peteca ela gosta principalmente de duas coisas. Muita movimentação de água, ou seja, o seu aquário está rodando muita água, e muita oxigenação. Então, se você estiver fazendo suas manutenções em dia e tiver uma movimentação de água controlada, ela provavelmente vai ter dificuldade de se instalar. Lembrando que você pode sempre mover o lugar que você tem um outflow do seu aquário, ou seja, de onde está saindo a água, para realmente direcionar para um lugar que tenha menos problema com a alga peteca. Então você pode fazer isso. E você pode também, para prevenir essa alga, usar o carbono líquido. Carbono líquido é um produto que você pode comprar nas lojas de aquarismo e ele vai te ajudar com isso porque ele consegue realmente quebrar essa alga um pouquinho. Então, dá para você usar ele em baixas doses como realmente uma medida de prevenção. Lembrando que, se você tem poucas algas dessas no aquário, eu aplicaria diretamente na alga o carbono líquido, porque se você escovar, ela vai soltar os esporos na água. Então, se você quiser escovar, por exemplo, rochas e troncos, faz uma boa TPA depois para tirar o máximo desses esporos que contém na água e assim prevenir que ela se espalhe no aquário. Isso vale também para quando você tiver um surto muito grande. Se você começar a mexer muito nas petecas, faz uma boa TPA depois para tirar o máximo de esporos que você consegue. Então, eu aplicaria o carbono líquido se você tem poucas petecas. Você pode também, por exemplo, baixar o nível da água e aplicar ou com uma seringa, ou com um pincel, alguma coisa assim, realmente pincelar as rochas, que as petecas vão morrer, elas começam a ficar brancas quando elas estão morrendo. Então, se você vê que ela está ficando branca, é um bom sinal, continua que está dando certo. Agora, se você tem um surto gigante, que é aquele que começa a tomar todo o aquário, a gente vai precisar de uma força-tarefa quase para fazer isso. Então, como eu disse, se você raspar, você vai ter que fazer uma TPA. Então, vai escovar os troncos, as rochas, você pode inclusive tirar isso e tratar com água sanitária, com carbono líquido, mas lembra de usar o anticloro depois no caso da água sanitária, isso se você conseguir tirar o tronco. Se você não conseguir, você pode realmente fazer, pincelar, passar com a seringa no tronco que vai funcionar. Outra coisa que você vai precisar fazer quando você tem um surto muito grande, que você não vai precisar fazer quando você tem um pequeno surto, no pequeno surto você vai ter uma ou outra folha afetada, então você consegue podar. Num surto grande você tem quase todo o aquário tomado. Então você pode pegar as plantas, tipo anúbias, bucephalandras, fazer um tratamento diluindo com água sanitária. Eu não vou saber dizer a proporção agora, mas vale a pena você procurar na internet. Você vai praticamente diluir um pouquinho no balde e deixar as plantas lá por alguns minutos e as algas petecas vão morrer. Agora, as plantas de metabolismo rápido, tipo rotalas, higrófilas, essas coisas você pode podar legal, porque ela vai voltar muito forte. Então, faz isso, faz essa poda, faz essa asepsia, né, essa limpeza, faz uma boa TPA também. Depois disso, você vai precisar ajustar algumas coisas. Você pode mudar um pouquinho sua fertilização, diminuir um pouco se você estiver fertilizando demais, às vezes vai te ajudar a controlar essas algas, então pode ser um bom plano de ação. Outra coisa que você pode fazer é começar aí sim dosar o carbono líquido como uma medida de tratamento de algas mesmo. Quer ver? Deixa eu mostrar um negócio pra você. Esse carbono líquido aqui é da PowerFert. Se você olhar aqui atrás, ele vai te dar as instruções de uso. Você pode ver que tem duas medidas. Uma para manutenção e uma para controle de algas, né? Combate a algas. Eu começaria do menor e ia aumentando a dose aos poucos. Lembrando que tem algumas plantas que vão sofrer com o carbono líquido, que são tipo as valisnérias, as criptocorines podem sofrer, que é uma planta que não gosta muito de mudança de parâmetro de água, então ela pode dar uma melada, mas de forma geral você vai conseguir controlar a maior parte das plantas assim
com carbono líquido que elas vão se manter tranquilas, vão ficar assim sem nenhum problema. Obviamente você tem também que ajustar o seu CO2, se você tiver, e também o fluxo de água. Então, talvez valha a pena você diminuir um pouco a vazão do seu filtro, ou realmente reposicionar ele em um outro lugar. Arrumando isso tudo, provavelmente ela vai começar a voltar mais fraco e você vai conseguir começar a controlar. Se você tiver pequenos focos, você pode realmente escovar a alga, só que faz a TPA depois para minimizar o problema dos esporos. Eles vão acontecer, ela vai aparecer aqui ou lá, mas realmente a gente está buscando um equilíbrio no aquário, a gente não está querendo ficar um aquário 100% sem algas, porque isso é impossível. Uma coisa muito importante de lembrar, e que eu esqueci de falar na hora que eu estava falando de você fazer o tratamento com água sanitária, é que mesmo que você faça o tratamento diluído, procura na internet a proporção que eu não vou saber dizer agora. Lembra de usar um anticloro, por favor, porque senão você pode realmente matar tudo que você tem dentro do seu aquário. Então fique esperto com isso. Fazendo desse jeito, eu acho que a maior parte das pessoas vai conseguir ter sucesso. E se você tiver um super surto, fazer do jeito que a gente falou nesse vídeo, você vai conseguir também controlar esse aquário. Lembrando que muitas vezes a gente tem muitos problemas no aquário, mas não desiste que todo mundo tem algas e todos esses problemas são resolvíveis. Então continua, não para não. E eu queria também agradecer aqui ao Carlos que me ajudou a montar esse vídeo sobre petecas, com algumas informações muito importantes. Carlos Souza, aquapaisagista profissional, então o cara manja demais. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dele, assim todo mundo consegue seguir ele lá, porque o cara é fera demais. Mas é isso, gente, valeu, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like, e qualquer coisa, deixa um comentário aí embaixo, que a gente troca uma ideia. É isso, valeu, fui!